Domingo da Nova Justiça. Nesse sexto domingo do tempo comum, o Senhor, como mestre no alto da montanha, continua nos formando como seus discípulos e discípulos missionários. Ele nos desafia a praticar a justiça com realidade e a obedecer aos mandamentos de um modo totalmente novo. Ele nos propõe uma nova maneira, uma maneira de interpretar a lei, levando à plenitude e chamando-nos à sua existência. A existência da radicalidade na prática da justiça e da misericórdia. Por isso, nessa liturgia, o Senhor nos convida a seguir o caminho dos seus mandamentos. Pois, ao nosso alcance, estão o bem e o mal, a felicidade e a infelicidade. E reunidos para celebrar esse mistério pascal de Jesus, nos deixemos guiar pela sabedoria divina. Para quê? A fim de aprendermos a viver a justiça do reino de Deus e colaborar para o seu pleno cumprimento entre nós. Jesus é a plenitude da lei e a sabedoria de Deus. A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projeto de salvação para que o homem possa chegar à vida plena e nos propõe uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projeto. Não podemos ficar assim vendo o vento passar, não. Continuamos neste ambiente da comunidade cristã de Corinto e à volta da discussão sobre a verdadeira sabedoria. Recordemos o ponto de partida para a reflexão de Paulo é justamente a pretensão dos coríntios em equiparem a fé cristã a um qualquer caminho filosófico que devia ser percorrido sob a orientação dos grandes mestres humanos. Para uns, Paulo, para outros, Pedro, para outros, Apolo. A maneira do que se fazia nas escolas filosóficas gregas. Portanto, na segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 10, Paulo apresenta o projeto salvador de Deus. Aquilo que ele chama sabedoria de Deus ou mistério. E o projeto de Deus, o projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós, homens e mulheres, e que resulta o seu imenso amor por cada um de nós, é um projeto que nos garante a vida definitiva, a realização plena, a chegada ao patamar do homem novo, a identificação final com Cristo. É um projeto que Deus preparou desde sempre para aqueles que o amam, que esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus, Cristo, revelou com a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua morte na cruz. Pois aí, no dom total da vida, revelou-se aos homens a medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho que leva à realização plena. Deus não força ninguém. A opção pelo caminho que conduz à vida plena, ao homem novo, à mulher nova, é uma escolha livre que cada homem, cada mulher deve fazer. O que Deus faz é ladear o nosso caminho de sinais, mandamentos, que indicam como chegar a essa meta final de vida definitiva. Como é que eu percorro esse caminho? Na atenção constante aos sinais de Deus ou na minha autossuficiência de quem quer ser o responsável, único pela sua liberdade e não precisa de Deus para nada? O tema da opção entre dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da felicidade e o caminho da morte, da desgraça, é um tema caríssimo a toda a teologia tradicional de Israel. A primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 15, versículos de 16 a 21, recorda, no entanto,
que o homem é livre de escolher entre a proposta de Deus, que conduz à vida, à felicidade, e a autossuficiência do próprio homem, que conduz quase sempre à morte, à desgraça, ao egoísmo. Para ajudar o homem que escolha a vida, Deus propõe mandamentos. São sinais com que Deus delimita o caminho e conduz à salvação. Deus não nos impõe, não. Ele garante que, escolhendo observar seus mandamentos, o ser humano será feliz, que é referendado pelo salmista, o Salmo 119, 118, alegria por poder cumprir os mandamentos de todo o coração, em plena liberdade para exprimir o nosso amor a Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. A questão fundamental que na primeira leitura de Ben-Sirá nos é colocada é esta. Existem caminhos diversos, opções várias, que dia a dia nos interpelam, desafiam. Em cada momento corremos o risco da liberdade. Assumimos o supremo desafio de escolher o nosso destino. Sentimos essa responsabilidade e procuramos responder ao desafio. Ou passamos a vida a encolher os ombros, a deixar-nos ir na corrente, deixa-me levar ao sabor das modas, do politicamente correto, aceitando que sejam os outros a impor-nos os seus esquemas, os seus valores, a sua visão das coisas. E assim dizemos que nada vale mais? O Evangelho pode ser enterrado porque não tem mais vida? Este texto levanta também a questão da liberdade. A palavra de Deus que aqui nos é proposta deixa claro que Deus nos criou livres e que respeita absolutamente as nossas opções, a nossa liberdade. Deus não é um empecilho à liberdade, à realização plena do homem e da mulher, não. Ele nos coloca diante das diferentes opções. Nos diz onde elas nos levam, aponta o caminho da verdadeira felicidade e da realização plena e nos deixa escolher. Escolhe a vida, escolhe a morte. A opção é sua. Atenção, a morte e a desgraça nunca são um castigo de Deus por nos termos portado mal e por termos escolhido caminhos errados, mas é o resultado, sequência lógica das escolhas egoístas que geram desequilíbrios, que destroem a paz, o equilíbrio, a harmonia do mundo, da família e de mim próprio. Portanto, Deus sempre nos deixa livres. O Evangelho, São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 37, completa a reflexão propondo a atitude de base com que o homem deve abordar esse caminho balizado pelos mandamentos. Não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito estrito pela letra da lei, mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus, às suas propostas, que tenha depois correspondência em todos os passos da vida. Portanto, Mateus tenta conciliar as tendências, as respostas dos vários grupos que, no contexto da sua comunidade cristã, eram dadas a estas questões. A questão essencial é, portanto, esta: viver na dinâmica do reino. Não chega a cumprir estrita e casuisticamente as regras da lei. Mas é preciso uma atitude interior, inteiramente nova, um compromisso verdadeiro com Deus que envolva o homem, a mulher todo e lhe transforme o seu coração. Está claro, pois, que Jesus propõe um jeito novo de interpretar a lei de Deus e, consequentemente, de observá-la, dando-lhe sentido, dando-lhe cumprimento. Paulo recomenda o que realmente importa na vida cristã:
a busca de sabedoria de Deus, e esta é o próprio Jesus, único intérprete autêntico da lei divina. É importante lembrar que Deus nos criou para sermos felizes e alcançarmos a felicidade quando realizamos sua vontade em nossa vida. Os mandamentos de Deus são sinais da sua vontade, criados para a liberdade. Não podemos nos deixar aprisionar por um conjunto de normas, por isso contradiz o dinamismo e a imprevisibilidade de vida. Por conseguinte, é importante estarmos atentos às palavras de Jesus e às situações concretas do dia a dia, recordar os sinais da sabedoria de Deus nas comunidades, nos grupos, nos movimentos. Como participantes e edificadores do reino, nos cabe receber os mandamentos na ótica de Jesus, pois Ele é a plenitude da lei, a sabedoria de Deus. Enfim, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus não está abolindo a lei de Moisés, não, mas Ele quer e espera de sua comunidade um salto de qualidade em relação às exigências da lei. Ele quer uma justiça acompanhada de misericórdia e fé. Essa justiça, sim, será capaz de transformar as relações humanas. O amor sem limites a Deus e aos irmãos e irmãs é a plenitude da lei de Cristo, a nova justiça do reino de Deus. São Paulo resume: o amor é o cumprimento total da lei. Romanos 13:10. A todos vocês, meus irmãos e irmãs, um abençoado domingo.